resistance, by whomever offered, must be destroyed. Novembro de 1942, terceiro ano da guerra. Os novatos americanos estão para desembarcar nas praias do norte da África, controladas pela França, para combater os alemães pela primeira vez. Mas, ao saírem das praias, são recebidos com artilharia pesada. Não dos nazistas, e sim de seus aliados mais antigos, os franceses. O primeiro confronto não foi contra um inimigo do eixo, e sim contra um aliado, e eles foram massacrados. Isso ainda é chocante. Tropas francesas e americanas deviam trabalhar juntas e não se matar na praia. Até então, o norte da África era um campo de batalha entre potências europeias, mas seria um ponto crucial aonde os americanos seriam levados. Neste campo de batalha desértico, os Estados Unidos vão conhecer o combate em circunstâncias extraordinárias. Algo que mudará o curso da guerra. A Batalha do Norte da África começa nos campos de batalha europeus. Em maio de 1940, a Alemanha nazista invade a França e chega a Paris, humilhando duas potências europeias aliadas, Reino Unido e França. Os franceses se rendem e os nazistas instauram um governo de fachada em Vichy. E o exército britânico é encurralado nas praias de Dunkerque. No verão de 1940, o Reino Unido ficou em choque. De repente, tinha suásticas do outro lado do canal, o que era impensável. O Reino Unido estava sozinho contra os alemães. Mas o novo primeiro-ministro, Winston Churchill, está determinado a lutar. Now we are at war, and we are going to make war, and persevere in making war until the other side have had enough of it. Logo de cara, Churchill identifica algo crucial para o Reino Unido. Eles dependem de seu vasto império no leste para suprimentos e, mais importante, combustível. E quase tudo isso vem pelo Canal de Suez, em sua colônia no norte da África, o Egito. Perder Suez é perder a guerra. Os britânicos sabiam da importância do combustível e do Canal de Suez como elo entre a Europa, o Mediterrâneo e a Índia, e estavam determinados a mantê-lo a todo custo. O Canal de Suez era uma rota de abastecimento vital. Os britânicos estavam no Egito desde 1830 e não iam abrir mão dele. Mas seu principal aliado, a França, está nas mãos dos alemães. E Suez parece mais vulnerável do que nunca. No litoral do norte da África, a frota francesa está ancorada em Mers el-Kebir, na Argélia, colônia francesa. Churchill estava muito preocupado com esses navios. Ele achava que era uma questão de tempo até a Alemanha tomá-los.
A Marinha Francesa era a segunda mais poderosa da Europa. Se caísse nas mãos dos alemães, teriam controle do Mediterrâneo e fechariam o acesso britânico ao Canal de Suez e ao Império. O Reino Unido precisava resistir à Alemanha e precisava do canal aberto. Então, se a Alemanha tomasse a Marinha Francesa, seria um problema grave. Churchill envia a Marinha Real para o Mar Mediterrâneo para escoltar a frota francesa para longe do norte da África. Mas a situação logo se agrava. O almirante britânico mandou um oficial falar com os franceses e dar um ultimato. E ele disse: ou você afunda seu navio para os alemães não o pegarem, ou entregue-o para nós. O almirante francês foi muito firme e disse: não vou falar sobre isso. A negociação foi feita em um dia muito quente, com os nervos à flor da pele e muita tensão, é claro. Eles disseram: se não responderem até às 5h30, abriremos fogo. Os franceses pensaram: eles não vão nos atacar, é um blefe. Mas os navios britânicos usaram seus canhões e foi um massacre. Um dos cruzadores de batalha francês explodiu. 2 ficaram tão danificados que afundaram. E pior, isso matou 1.300 marinheiros franceses. Para os franceses, foi uma traição imperdoável. O que ficou claro em Marcel Quebir foi que o desespero dos britânicos era tão grande que eles acabaram se virando contra aliados que estavam ao seu lado até pouco tempo antes. Com lembranças da tragédia na Argélia ainda recentes, Churchill tem que encarar outra ameaça ao Egito e a Suez. O principal aliado de Hitler, a Itália, tem centenas de milhares de soldados ao lado do Egito, na Líbia. E em setembro, eles invadem para tomar Suez. Como era de se esperar, os italianos calcularam que, depois de tantas baixas e prejuízos britânicos em Dunkerque, o exército deles não seria capaz, àquela altura, de defender os interesses imperiais no norte da África. Churchill precisa de mais homens para se defender. Sua esperança é que os Estados Unidos o ajudem. Mas o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, deixa claro que não ajudará Churchill. Churchill pediu ajuda para o presidente Roosevelt, que respondia várias e várias vezes: nós não vamos entrar em outra guerra imperial europeia. E o público dos Estados Unidos apoiava a decisão. Churchill percebeu que o povo americano era contra a guerra. O mito era que o Reino Unido estava sozinho, mas não estava. O Império Britânico era um dos maiores do mundo, com mais de 300 milhões de pessoas que foram recrutadas sem piedade. Rejeitado pelos Estados Unidos, Churchill pede ao Império para enviar voluntários para lutar no Egito. Australianos, neozelandeses, sul-africanos e indianos
são levados para o norte da África para servir com o exército britânico. Eles fazem parte dos quase 9 milhões de convocados pelo Reino Unido durante a Segunda Guerra. Cheios de novos recrutas, os britânicos conseguem impedir o avanço dos italianos e os expulsam para a Líbia. Mas Churchill não pode comemorar por muito tempo. O problema dos britânicos foi que eles enfrentaram os italianos, mas no último minuto os alemães apareceram. Em fevereiro de 1941, Hitler envia uma frota de tanques e 30 mil homens para se juntar aos italianos e virar o jogo no norte da África. A nova corporação africana é liderada pelo ex-guarda-costas de Hitler e um dos melhores comandantes de tanques, General Erwin Rommel. Rommel foi até o norte da África por ser um dos preferidos de Hitler. Ele tinha tido sucesso na Polônia e na França, e Hitler gostava muito dele. Eles eram muito próximos, e Hitler o admirava. Ele tinha as qualidades que Hitler queria. Era ousado, bonito, esperto. Erwin Rommel era criativo. Era ótimo em improvisar. Tinha uma intuição incrível para oportunidades. E também era narcisista. Promovia um culto de si mesmo. Rommel vai à África com a rígida doutrina militar das vitórias na Europa. Tanques Panzer rápidos e infantaria móvel trabalham juntas para cercar o inimigo. Assim que Rommel chega no deserto, ele vê que aquele terreno árido estranho é perfeito para sua tática de guerra. As condições do deserto eram horríveis. O clima era sempre escaldante e opressor de dia. Tinha muitos insetos. A comida era ruim. Mas para um comandante de tanques como Rommel, um dos maiores defensores de táticas de manobra que entende de combate com blindados, aquele espaço tão aberto era uma oportunidade de ouro. Dias depois da chegada na Líbia, Rommel ataca os britânicos de surpresa. Sua tática rápida e agressiva com tanques é demais para as inexperientes tropas britânicas e imperiais. Rommel agiu com uma grande determinação. Ele disse, vamos atacar, esqueçam os flancos, vamos a toda velocidade, atirem em tudo o que virem. Ele usava táticas muito agressivas. Muitas vezes, no deserto, ele ia muito além das linhas iniciais de defesa dos britânicos, causando caos na retaguarda. Em outras palavras, ele criava terror psicológico chegando à retaguarda do inimigo.
Os alemães atacam os britânicos implacavelmente por mais de 640 quilômetros até a fronteira. Mas quando parece que Rommel pode chegar ao Egito e ir em direção ao Canal de Suez, ele é impedido. Uma robusta tropa australiana está na cidade portuária de Tobruk, na Líbia. Tobruk era um portinho no leste da Líbia. Era difícil atacar lá porque o ataque tinha que ser feito num espaço aberto imenso. O local tinha campos minados, arame farpado e atiradores em pontos estratégicos. Era muito difícil atacar do deserto. Era um problemão para Rommel. Porque ele teria que passar por ali antes de chegar ao Egito. E Rommel pensou que teria uma vitória fácil em Tobruk, mas seu ataque foi repelido não só uma, mas 2 vezes pelos australianos. Os australianos não eram muito disciplinados, não batiam continência e pareciam desleixados. Mas na hora de lutar, eles eram muito bons. Nós tínhamos um título de honra, os ratos de Tobruk, que nunca seriam pegos. Para o primeiro-ministro Winston Churchill, a resistência de Tobruk é de grande ajuda na difícil campanha. Although Tobruk has had a pretty good bashing, it still holds out. More than that, it's a real thorn in the enemy's side. The spirit of Tobruk's gallant defenders is indomitable. Com Tobruk resistindo, as forças britânicas no Egito se reagrupam. E na primavera de 1942, constroem grandes defesas no deserto para ajudar Tobruk e garantir a proteção da fronteira. Mas Rommel tem um plano para furar o bloqueio. Em 26 de maio, ele leva suas tropas para o sul, pelo deserto, até a retaguarda das linhas de defesa britânicas. Ele conseguiu surpreender os britânicos com muita ousadia e explorando oportunidades. De repente, uma epidemia de derrotismo pegou os britânicos, que começaram a fugir. Naquele momento, tudo começou a desmoronar. As forças britânicas fogem para o leste. E Tobruk fica isolada e completamente cercada. Depois de resistir por 400 dias, finalmente cai. 30.000 soldados britânicos e imperiais são presos. E a lenda de Rommel, a raposa do deserto, nasce. Um ou dois dos nossos foram capturados e ficaram chocados ao ver Rommel. Uma das perguntas foi: eles têm alguma reclamação? Havia uma admiração tremenda por ele.
Ele virou uma espécie de super-homem. A invasão de Tobruk reforçou o mito de Rommel. Era a ideia de um general incrível, bonito, que fazia o que queria e que levaria os alemães até Suez. Com Tobruk neutralizada, Rommel avança no Egito e chega à última das 45 linhas de defesa britânicas em El Alamein. Agora, o canal de Suez está ao seu alcance. Churchill está nos Estados Unidos quando recebe a notícia. Os britânicos ostentaram a defesa de Tobruk e a resistência a Rommel. E a cidade ter caído de forma tão rápida e espetacular em 1942 deve ter sido difícil. A queda de Tobruk deixou Churchill apavorado. E ele disse uma das frases mais famosas da Segunda Guerra: derrota é uma coisa, desgraça é outra. No entanto, entre as más notícias, há uma esperança para Churchill. Os Estados Unidos, agora, são aliados na guerra. E o presidente Roosevelt quer ajudar. Apesar da queda de Tobruk ter sido péssima, Churchill também pôde dizer: o norte da África é importante, o Egito está ameaçado. E Churchill disse: por que vocês não vão para o norte da África? E Roosevelt foi convencido por Churchill. Roosevelt diz para Churchill que quer mandar suas forças para a África. Mas quando o plano é apresentado ao seu comando militar, há um problema. O exército dos Estados Unidos ainda não está pronto. E os conselheiros de Roosevelt não acreditam que o norte da África seja o lugar certo para entrar no combate. Muitos membros do governo foram contra. Teve um debate enorme nos Estados Unidos sobre o que fazer. Para os comandantes dos Estados Unidos, aquilo era algo que ia consumir recursos, o que era perigoso. Pressionado pelo conselho, Roosevelt diz a Churchill que não pode lutar no norte da África por enquanto. Mas promete remessas de materiais e armas dos Estados Unidos para as forças britânicas na região. Roosevelt se comprometeu com a missão e disse: nossos tanques vão para o norte da África. Já que nós não podemos usá-los, os britânicos usarão. Churchill sai dos Estados Unidos determinado a virar o jogo no Egito e a provar ao presidente que vale a pena ajudá-lo. Ele vai até o deserto e demite seus comandantes veteranos. E recruta o general Bernard Montgomery. Monty é encarregado de planejar a expulsão dos alemães. Montgomery era meio 8 ou 80, amado ou odiado. Ele era um bom treinador e estrategista. Quando ia para a batalha, ele ia para vencer, de uma forma chata, metódica. Ele era quase o oposto de Rommel. Não era bom em batalhas rápidas. Ele gostava de batalhas ensaiadas e escolhia o local delas. Em 23 de outubro de 1942, Montgomery contra-ataca. Ele escolhe atacar à noite. Mas, para sair de El Alamein, seus homens terão que abrir caminho por um campo minado de mais de 500 mil de minas. Fogo!
Ficávamos cercados de cápsulas de balas, atirando para todo lado com as metralhadoras. Mesmo com o brilho da lua, era certo que alguém ia ativar um detonador. Expostos e se movendo devagar, os britânicos sofrem várias baixas. Mas nos dias seguintes, passagens estreitas são abertas pelo campo minado. E agora, direto de El Alamein para o campo de batalha, há uma incrível demonstração de força de Roosevelt. Uma frota implacável de 300 tanques novos. Foi um presente de Roosevelt para Churchill, um sinal da nova parceria. Montgomery, pela primeira vez, tinha um tanque eficiente, o Sherman, que era resistente, bem armado e rápido. Auxiliado pelo poder do maquinário americano, a força de Montgomery supera a dos alemães. A corporação africana de Rommel é pega de surpresa e parece que será cercada e destruída. As oportunidades cruciais de pegar Rommel vulnerável duravam questão de horas. Montgomery tinha que atacar quando os alemães estivessem mais fracos. Houve uma boa oportunidade de Montgomery fazer muito estrago, se tivesse sido determinado, mas esse não era o estilo dele. Montgomery não queria perder a coesão. Ele foi mais devagar e metódico e não conseguiu agir rápido o bastante. Enquanto Montgomery hesita, Rommel age com firmeza. Ele recua para a montanhosa Tunísia, 1.600 quilômetros a oeste, e se prepara para contra-atacar o exército britânico. Mas a raposa do deserto deve tomar cuidado. No litoral noroeste da África, uma grande frota de transporte aparece. Os Estados Unidos estão para entrar na guerra com a Operação Tocha. Foi uma visão impressionante. Foi a primeira grande frota de guerra americana enviada para combater o eixo. Como tudo foi executado em 2 meses, isso demonstrou que os Estados Unidos estavam a ponto de ganhar o status de superpotência. 850 navios de guerra, com mais de 100 mil homens, se encontraram no meio do Oceano Atlântico e seguiram para o norte da África. Foi a primeira força de invasão anfíbia de larga escala da história. Foi extraordinário, ainda mais naquele momento. Muitos navios tinham acabado de sair do estaleiro e muitas tripulações eram novatas, mas deu certo. Mas a decisão de Roosevelt de entrar na luta não foi fácil. Seus comandantes queriam lutar na Europa ocupada pelos nazistas e o presidente foi forçado a passar por cima deles com uma ordem direta. O presidente era o comandante-chefe e Roosevelt não queria invadir a Europa nazista tão rápido. Ele achava que seria muito sangrento, difícil e podia causar baixas em massa. A invasão do norte da África caiu como uma luva para o exército norte-americano começar a ganhar experiência, aprender lições, pois eles não tinham experiência. Os outros já estavam na guerra há anos.
E Churchill convence Roosevelt da vantagem em estrear suas tropas no norte da África. A invasão anfíbia dos americanos pode começar não pelo território do eixo, mas pela Argélia e Marrocos, colônias controladas pelos franceses. Eles achavam que os franceses iam recebê-los de braços abertos como libertadores. Hitler tinha invadido o país deles e instaurado um governo fantoche em Vichy. Todos os franceses queriam se livrar disso. Tinha uma longa história de amizade entre Estados Unidos e França lutando juntos. O presidente Roosevelt faz um discurso em francês via rádio colonial para saudar seus velhos amigos. Mes amis, vive la France éternelle. Na manhã de 8 de novembro, o primeiro estágio da chegada dos Estados Unidos começa. Uma pequena força de 400 unidades de soldados americanos em 2 navios da Marinha Real Britânica vai tomar pacificamente o porto de Oran, na Argélia. Mas as coisas não saem de acordo com o plano. Mesmo que os navios estivessem com bandeiras americanas gritando "não atirem, somos americanos", os franceses começaram a atirar e destruíram os navios de proa a popa. Foi horrível. Foi um massacre. 700 soldados aliados morreram, em sua maior parte americanos, mas britânicos também morreram nesse grande fiasco. Os franceses nunca perdoaram os britânicos por afundar parte da frota deles em Mers el-Kebir, no norte da África, em 1940, logo depois do armistício. Mas os americanos que pagaram o preço. A decisão de Churchill de afundar a frota francesa na Argélia 2 anos antes vem cobrar seu preço para os aliados. No litoral, em Casablanca, no Marrocos, uma frota francesa sai do porto para combater a marinha americana. A Batalha de Casablanca não teve regras. Quando os americanos acabaram com a frota francesa, o porto de Casablanca virou um cemitério. Isso não se encaixa na narrativa triunfante que contamos da Segunda Guerra Mundial, porque não tem como justificar o fato de que americanos e britânicos lutaram contra franceses. Mas os franceses atiraram nos americanos. Eles defenderam suas colônias, defenderam suas terras. Mas quando os americanos começam a chegar em maior quantidade, os líderes do regime de Vichy têm uma decisão difícil a tomar: manter a lealdade ao governo nazista ou deixar os americanos entrarem. E o medo dos franceses no norte da África era pensar no que aconteceria se os nazistas os pressionassem. Os alemães tinham 2 milhões de prisioneiros de guerra franceses que sempre usavam para chantagear o regime de Vichy. Era uma situação muito complicada. Ninguém sabia quais implicações a entrada dos americanos teria. Tinha muita briga interna e eles começaram a mudar de ideia.
Chegou ao ponto dos americanos ficarem prestes a iniciar um ataque destruidor contra a Casa Blanca, que teria matado centenas, se não milhares de civis. Finalmente chegou a notícia de que o comandante supremo francês, o almirante Darlan, disse: "Não resistam." Foi isso que evitou ainda mais mortes. Poucos dias depois, toda a resistência francesa à Operação Tocha acaba. Quando centenas de milhares de homens desembarcam, as forças francesas começam a colaborar com os aliados. O norte da África foi um fator decisivo para a França. Foi quando eles colaboraram com os aliados que lutaram para que a França fosse um Estado de novo, fosse mais do que um vassalo da Alemanha nazista. Conforme as cargas dos navios aliados chegam, vai ficando evidente que há um novo jeito americano de fazer guerra. Eles levaram tudo: tratores, arame farpado, equipamentos hospitalares, dormentes de ferrovia, locomotivas. Até mandaram 6 toneladas de roupas íntimas para trocar com os moradores em troca de favores. Isso é verdade. É bizarro. Os americanos não resolvem seus problemas, eles dão um show. Mas a força invasora americana terá que esperar para provar seu poder. Ela desembarcou a mais de 1.600 quilômetros das forças de Rommel, na Tunísia. E assim que eles chegam, o início do inverno transforma a parte montanhosa do norte da África em um pântano intransponível. Ao mesmo tempo, Montgomery e o avanço britânico no leste também está ficando atolado. Com os aliados avançando devagar dos dois lados, Rommel tem tempo de se reabastecer e planejar seu próximo passo. A questão era, eles deviam atacar os britânicos ou os americanos primeiro? Ele decide atacar os americanos primeiro, porque os americanos ainda não estão a todo vapor e podem ser mais fáceis de derrotar. As unidades americanas, em muitos casos, eram de recrutas que, menos de um ano antes, eram vendedores, mecânicos, fazendeiros. Muitos que chegaram ao norte da África nunca tinham visto um tanque, muito menos treinado em um. As tropas americanas eram muito inexperientes. Conforme as tropas americanas avançam para a Tunísia, até seu comandante, o general Lloyd Frendendahl, está vivenciando uma campanha militar pela primeira vez. Eu não sei se foi o peso da responsabilidade, se ele surtou, mas ele começou a agir de forma estranha. Ele parecia falar em código para que ninguém conseguisse entender. Por exemplo, mova o comando, ou seja, os andarilhos, as pistolinhas, o uniforme de padeiro e os grandões, até M. Diga aos rapazes se reportarem ao francês cujo nome começa com J em um lugar que começa com D, que fica 5 quadrados à esquerda de M. E em campo, ele não entendia as condições do campo de batalha. Então foi um desastre quando ele enfrentou os alemães. Em fevereiro de 1943, Frendendahl chega às montanhas do Atlas
e manda sua infantaria novata por uma passagem estreita, sem reconhecimento do local nem apoio. E eles são emboscados pelas tropas de Rommel. É um massacre. Não dava para saber de onde os tiros vinham. Tinha aviões e tanques atirando em nós. Éramos alvos fáceis. Os tiros não paravam. Meus homens caíam mortos. Um homem atrás de mim levou um tiro no meio da testa. Eles estavam no meio de uma passagem e não tinham como voltar. E a força do ataque de Rommel era aterrorizante. O pior para os soldados foi ver pessoas morrendo pela primeira vez. Seus amigos morrendo em combate, eles nunca tinham visto aquilo. Foi um sucesso moral para Rommel. Ele tinha menos soldados, tanques e tudo mais. Mas isso causou um efeito emocional no outro lado. São mais de 3.000 baixas americanas em menos de 48 horas. E mais de 3.000 capturados. É uma dura lição para os americanos. Pronto. Guerra era aquilo. Impiedosa, arbitrária. E não perdoava amadorismo. O norte da África foi um mal necessário para os americanos aprenderem o ofício, descobrirem como seria lutar contra os alemães. Afinal, esse foi um dos motivos pelos quais Roosevelt quis começar pelo norte da África, para que eles ganhassem experiência antes de atacar o Reich de Hitler. Dias depois da batalha, Fredendall é demitido sem cerimônia. O alto comando americano busca um nome para o novo comandante e escolhe o general George S. Patton. O norte da África começou a revelar as forças e fraquezas dos oficiais americanos. Ninguém podia competir com o general George Patton como figura polêmica da guerra. Ele foi muito rígido com seus homens, para que eles voltassem a ser uma unidade rapidamente. E teve sucesso. Ele podia ser bem vulgar. Ele urinava em todo o rio que encontrava, de propósito. Mas era muito querido pelas tropas e adorava ver progresso. O general Patton já era comandante de tanques desde a Primeira Guerra e logo se prova um gênio do combate móvel, sendo um pioneiro em manobras agressivas com tanques. O Patton era ousado. Ele fazia coisas absurdas e ofereceu um antídoto para os oficiais tradicionais americanos. Ele era ferozmente agressivo, muito técnico, um dos melhores no combate com tanques daquela guerra. Era perfeitamente capaz de se equiparar a Rommel. Enfim, a raposa do deserto tem um inimigo à altura. Com ataques incansáveis e rápidos, Patton avança com sua coluna de blindados na Tunísia. E em março de 1943, ele cerca e divide o fronte oeste do inimigo.
Enquanto isso, o general britânico Montgomery finalmente chega à região pelo leste. Rommel e as tropas do eixo ficam no meio de dois gigantes. O exército alemão e italiano na Tunísia foi desgastado pelo poder de fogo superior dos aliados. Até que não pôde resistir. O general Erwin Rommel percebe a derrota iminente no norte da África. Não importava o quanto ele tentasse, o quanto fosse bom ou o que fizesse, ele não tinha sucesso. E essa sensação o levou à exaustão, tanto física quanto mentalmente. E ele entrou em depressão. Ele teve que voltar para a Alemanha para se recuperar. O Rommel foi evacuado. A ausência dele era conveniente em uma situação de derrota. Ele era bom demais para fracassar. Abandonados pelo seu comandante, no dia 13 de maio de 1943, as sufocadas forças do eixo, na Tunísia, são forçadas a se render. $230.000 soldados alemães e italianos, incluindo a famosa Corporação Africana, são levados como prisioneiros de guerra. Esta é uma das maiores rendições em todo o curso da guerra. Nos anos seguintes, Rommel cairá em desgraça no regime nazista, envolvido em um plano para assassinar Hitler. Rommel recebeu uma mensagem da polícia secreta ordenando que ele se suicidasse. A polícia secreta também ameaçou que toda a sua família, incluindo seus filhos, seria presa, abusada e torturada. Então ele tomou o veneno que tinha recebido. Ele foi enterrado como herói, e isso ficou em segredo. Mas para britânicos e americanos, foi a primeira vitória. Depois de 3 anos e meio de combate entre 5 nações diferentes, com soldados do mundo inteiro, os aliados finalmente controlaram todo o norte da África. E nesse vasto campo de batalha no deserto, as coisas finalmente começaram a ficar a favor dos aliados. Se pensarmos no norte da África como um teste, uma prova para os britânicos e americanos, foi uma bela missão cumprida, porque mesmo com percalços, eles aprenderam. E no final, os aliados trabalharam juntos como uma coalizão. Parabenizamos os britânicos e vice-versa. Felizes. Nos chamaram para tomar chá. Foi uma comemoração na Tunísia. Foi uma jornada longa, difícil, mas foi um conflito crucial que favoreceu os aliados. Foi uma bela reviravolta na guerra. O próprio Churchill disse isso. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.